O que fazer com o marido grudento demais? Sou casada há 4 anos e meu marido sempre foi um homem extremamente sensível, amoroso, mas também muito carente, grudento e ciumento. Sou o segundo relacionamento dele. Antes de mim, ele se relacionou com uma mulher que dava em cima de um dos melhores amigos dele, tanto que ele não fala com esse amigo até hoje, e não sei se isso acabou gerando algum trauma. Mas, enfim, descobri a minha gravidez em maio e, por ser uma gestação de risco, optamos por ele ficar em casa e me ajudar com as tarefas. Ele está trabalhando de home office. No começo estava sendo maravilhoso, nada que eu já não tivesse lidado antes, mas agora está sendo meio cansativo. O dia inteiro ele fica me rodeando, não tem um minuto de privacidade, nem no banho. Conversei com ele e falei que ele pode fazer outras coisas, que eu também preciso do meu tempo, mas logo que falei isso, ele começou a falar que talvez eu não o amasse tanto assim. Pelo amor de Deus, eu dou a minha vida por esse homem. Ele voltou para a terapia e espero que isso ajude. Eu o amo muito, ele é um ótimo marido, companheiro, amigo, mas precisa entender que a gente tem uma vida além do relacionamento também. Ainda mais agora que vamos ter um bebê, sinto que ele precisa amadurecer esse lado. Meu noivo quer que o bully do meu irmão seja seu padrinho no nosso casamento. Meu noivo e Jack eram vizinhos, mas meu noivo estudou em uma escola particular e, portanto, não foi para a mesma escola que nós. Eles foram melhores amigos durante toda a infância, e conheci meu noivo quando trabalhamos juntos em um restaurante, e estamos namorando há 4 anos. Minha família conheceu meu noivo, incluindo meu irmão, e todos o adoram. Tanto que meu irmão, meu noivo e meu pai foram juntos em uma viagem de pesca antes da Covid. Eu também conheci Jack, o que foi um pouco chocante no início, já que sabia que ele foi muito malvado com meu irmão quando eram mais jovens, especialmente por ele ser muito legal comigo. Eu ainda não gosto muito dele pelo que fez com meu irmão, mas respeito o laço que ele tem com meu noivo, pois eles são como irmãos e são incrivelmente próximos. O problema. Após o noivado, estávamos conversando sobre as madrinhas e os padrinhos, e meu noivo estava determinado de que, quando nos casássemos, Jack deveria estar ao seu lado. Jack esteve com ele durante momentos realmente desafiadores da vida dele, e isso é inegociável, seja como padrinho ou não. Eu tentei falar com meu irmão em particular sobre Jack ser o padrinho e ofereci a ele a posição conjunta com meu pai para me acompanhar até o altar, assim ele poderia realmente ser incluído, mas ele acabou descobrindo antes que eu pudesse falar com ele, depois que minha mãe mencionou isso. Ele então ficou furioso comigo por pensar que ele iria a um casamento se Jack estivesse lá, e também por pensar que ele aceitaria uma posição de pena de acompanhar-me até o altar, especialmente porque Jack está recebendo um papel especial só para ele. Ele agora se recusa até a conversar sobre possíveis soluções comigo se qualquer uma delas incluir Jack. Eu realmente não percebi que Jack seria um problema tão grande, já que ambos tinham ido à festa de aniversário do meu noivo há alguns anos. Eu estaria errada se me recusasse a fazer meu noivo mudar de padrinho? Edição: meu noivo, irmão e Jack têm entre 24 e 25 anos. O bullying aconteceu quando eles tinham entre 10 e 14 anos, e o bullying consistia principalmente em xingamentos e em excluir meu irmão de brincadeiras. Atualização: 2 meses depois. Após o post, também entrei em contato com minha mãe e meu pai, implorando para que me deixassem falar com meu irmão ou pelo menos perguntar se ele estaria bem com a minha presença e ouvir porque ele não se sentia confortável com Jack no casamento. Prometi que ouviria tudo o que ele tivesse a dizer sem hesitar e que precisava fazer dele uma prioridade. Meu irmão concordou com isso, desde que eu ficasse em silêncio durante a conversa e não respondesse. Nos encontramos cerca de uma semana após meu post em casa, com minha mãe e meu pai lá como testemunhas e para ajudar a reforçar minha regra de não falar. Resumindo, meu irmão estava chateado por achar que seria substituído por Jack no casamento e pensava que, dessa vez, meu noivo o escolheria em vez de Jack como padrinho. O bullying que ele sofreu quando era mais jovem geralmente tinha a ver com Jack sendo mais atlético do que meu irmão, ou mais inteligente, ou mais engraçado e mais querido do que ele. Isso realmente machucou meu irmão, que Jack voltou para sua vida e que novamente parecia ser uma escolha melhor para padrinho do que ele. Ele ficou bastante chateado, e eu acabei quebrando a regra de silêncio para dizer que sentia muito. Meu noivo e eu conversamos sobre o casamento e o que meu irmão havia dito. Não havia opções que nos deixassem verdadeiramente felizes, então por alguns dias tentamos fazer uma pausa do estresse. Jack veio nos visitar nesse período e percebeu que algo estava realmente errado. Ele descobriu que meu irmão estava se recusando a ir ao casamento. Jack sabia que isso era por causa da presença dele e por ser o padrinho, e decidiu dizer ao noivo que minha família é a família dele e que ele não compareceria ao casamento, mas celebraria conosco antes e depois. Ele não queria que meu noivo começasse nossa vida de casados com o pé esquerdo e disse que isso era seu karma por ter sido um bully. Acabamos respeitando a escolha de Jack, embora meu noivo estivesse chateado, mas entendia que Jack estava tentando cuidar dele. Informamos que Jack não faria mais parte do casamento à minha família imediata, e meu irmão concordou em ir. As coisas ficaram bem por um tempo até que nos reunimos com minha família novamente pela primeira vez desde a confusão. Meu irmão acabou falando com meu noivo sozinho e começou a criticar Jack, perguntando se ele poderia ser o padrinho agora que Jack havia sido expulso. Meu noivo disse ao meu irmão que Jack saiu do casamento com dignidade, então ele poderia ficar feliz lá. Meu noivo acabou saindo depois de mais algumas palavras duras de ambos os lados. Meu noivo acabou saindo de casa e tivemos que ter uma conversa franca.
decidimos não nos casar mais. É trabalho demais, e se fossemos nos casar, apenas fugiríamos. No momento, precisamos de muito mais tempo para consertar a nós mesmos, nosso relacionamento e nossos relacionamentos com nossas famílias. Podemos precisar de um tempo separados em breve se as coisas não melhorarem logo, mas no final, meu noivo é o homem com quem eu pensei que passaria minha vida. Comentários relevantes. O que seu irmão disse sobre Jack para seu noivo? Honestamente, parece que ele queria a posição de padrinho como uma forma de derrotar Jack. Parece que ele está se vangloriando por ter tirado Jack e quer encontrar uma maneira de aumentar essa superioridade que ele sente. Ele o chamou de egocêntrico, manipulador, mesquinho, mas o limite foi quando ele disse que ele era um egoísta FDP. Como o que ele fez foi o oposto de egoísmo, isso foi a gota d'água. Parabéns a Jack por assumir a responsabilidade de ser o autor da situação. Seu irmão parece não ter superado o trauma passado e está fixado de maneira pouco saudável em seu lugar no círculo de amigos do noivo. Ele já fez terapia? Ele já fez terapia, mas decidiu que não voltaria, pois se sente muito melhor agora. Para ser honesta, eu fiquei muito desconfortável com ele pedindo para ser o padrinho, era como esfregar sal na ferida, e eu não sei se ele só quer a validação do noivo ou se quer superar Jack. Estou cansada de dividir comida com minha amiga aproveitadora. Eu tenho uma amiga que é vegetariana e muito arrogante. Ela acredita que o dinheiro dela é dela, e o meu dinheiro é nosso. Eu amo compartilhar comida com amigos, como quase exclusivamente no estilo familiar, mas odeio compartilhar comida com essa amiga porque ela não compartilha comida comigo. Para evitar confrontos, comecei a pedir exclusivamente itens com carne sempre que comemos juntas. Recentemente, saímos para comer e pedi batatas fritas com chili e adicionei carne. Minha amiga interveio e perguntou se poderíamos pedir a carne à parte para que pudéssemos compartilhar. O garçom concordou, e eu fiquei lá olhando em branco, silenciosamente furiosa. Mas então, quando as batatas fritas chegaram, eu imediatamente joguei toda a carne sobre as batatas e comecei a misturar. Ela ficou tipo, espera. E eu disse, desculpa. E continuei comendo. Ela disse que teria pedido mais comida se não estivéssemos compartilhando, e eu disse, então peça. Mas ela não pediu porque estava tentando economizar. Ela comeu sua salada triste e disse de forma meio passivo-agressiva, nossa, eu gostaria de ter algumas batatas fritas com isso também. Eu ignorei o tom e respondi alegremente, você deveria pedir, são boas. Espero que ela tenha entendido a dica. Edição, ok, estou cansada de dizer isso, mas essa pessoa não responde bem à crítica. Amigos tentaram e falharam em levantar questões sobre dinheiro com essa pessoa antes. Não termina bem. Estou priorizando minha própria saúde mental em vez de ser madura e fazer a coisa certa. Atualização, 2 meses depois. Resumindo, não sou mais amiga daquela aproveitadora. Outro episódio aconteceu que foi o catalisador para mim, mas eu não fiz nenhum show dramático nem nada, apenas parei lentamente de ir às saídas onde a aproveitadora estava convidada. Todos os meus amigos parecem achar que a aproveitadora não é tão ruim assim, então eles não queriam realmente excluí-la por minha causa, o que é totalmente compreensível. Mas, infelizmente, isso significa que eu parei de sair com a maioria dos meus amigos. Isso até a semana passada. Meus amigos planejaram uma viagem curta de primavera para o México. Eu não fui porque a aproveitadora estava convidada. Eu até os avisei que a aproveitadora ia tornar a viagem insuportável, mas ninguém me escutou. E, surpresa para todos, exceto para mim, a viagem foi horrível. Ela não pagou por nada. Ela ainda deve a parte dela do Airbnb e o dinheiro do combustível para a viagem. Além disso, ela estava de mau humor sempre que os planos não saíam como ela queria. Exemplo, o grupo quer ir aos mercados, a aproveitadora quer alugar um barco, a maioria decide ir ao mercado, a aproveitadora faz uma cara de descontentamento e garante que todos saibam que está tendo um péssimo dia. Uma noite, todos foram para uma balada. Ela ficou cansada e queria voltar para casa, ninguém queria ir com ela. Ela ficou esperando com uma cara de descontentamento, claramente querendo que alguém saísse com ela para não ter que pagar o Uber. Ela finalmente pediu um Uber para si mesma, e depois que o Uber chegou, 2 garotas decidiram que também estavam cansadas e foram de Uber com ela. Ela teve a audácia de solicitar dinheiro a elas pelo Uber, depois de não ter pago nada durante toda a viagem. E uma das garotas que ela solicitou foi a que pagou o Airbnb, que ela ainda não tinha reembolsado. Para deixar claro, todos os outros revezaram pagando os Ubers, ninguém pediu dinheiro uns aos outros por isso, esse foi o primeiro e único Uber que a aproveitadora pagou. Essa garota imediatamente criou um grupo com algumas pessoas da viagem e comigo, e minha parte favorita foi ouvir, meu Deus Zop, você estava certa. Então eu pude apenas observar enquanto todos vomitavam sobre mim tudo de ruim que aconteceu na viagem. Parece que essas 5 pessoas, além de mim, estão acabadas com ela. Não tenho certeza de como o resto do grupo se sente, mas pelo menos tenho 5 pessoas com quem posso sair regularmente de novo. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.